Meu nome é Welvis Tony de Lima. Nasci em 1990, na cidade de Jaicós, Piauí, Brasil. Sou de uma família bem humilde de 5 pessoas. Meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Na minha infância, nunca tive tudo o que quis, mas sempre tive tudo o que precisei, pois meus pais sempre fizeram de tudo por nós, mesmo com tantas dificuldades. Nós morávamos fora da cidade, uns 4 quilômetros de distância mais ou menos. Durante muito tempo, eu ia e voltava para a cidade de bicicleta, para comprar algumas coisas para minha mãe. Eu tinha uns 10 anos de idade mais ou menos. Já mais velho um pouco, tive que levar em uma bicicleta meus 2 irmãos pequenos para a escola, pois meus pais trabalhavam para dar o sustento da casa, e não podiam nos levar. Desde pequeno, sempre orei muito a Deus por proteção, e isso me ajudou muito. Na minha infância, não tive brinquedos, então eu e meus irmãos brincávamos com coisas que tínhamos em casa. Meu pai, apesar de passar o dia fora trabalhando, sempre tinha um dia ou um tempo que brincava com a gente de bola, que às vezes era feita de sacola, juntas e amarradas. Minha mãe também sempre esteve presente nos dando muito amor. Depois de muito tempo, chegou energia elétrica em nossa casa, que até então não tinha, era à base de velas. Tínhamos uma pequena TV, um fogão e uma geladeira. E as coisas foram melhorando. Eu com 11 anos comecei a trabalhar fora de casa como vendedor de roupa. Depois meu pai não aceitou mais e pediu para mim parar. Depois de muito tempo trabalhando com minha mãe, voltei a trabalhar como vendedor. Não era muito, mas eu já conseguia comprar algumas coisas para mim e ajudava minha mãe. Com a televisão, eu via muitos desenhos e coisas interessantes, e uma delas que eu me apaixonei quando vi de primeira foi a capoeira, que até então eu amava os golpes, os pulos e a figura dos capoeiristas, mas não tinha capoeira na minha cidade. Depois de um tempo chegou capoeira lá, mas eu não tinha dinheiro para participar. Foi então que a professora que ensinava lá foi convidada para dar aula na escola como um projeto social. Então fiquei super feliz e pedi aos meus pais para participar. Eles deixaram, mas eu tinha que ir sozinho de bicicleta, pois não tinha carro na hora do treino. Mas segui treinando com a professora Mazé e tinha outro grupo também na cidade. Fiz muitas amizades e me apaixonei mais pela capoeira e sempre fui muito dedicado. Treinava na escola e passava o dia treinando em casa sozinho. Fazia berimbau, meu pai me ajudava, tocava e ia cada vez mais me apaixonando por isso. Até que eu peguei meu primeiro cordão verde nesse grupo que eu praticava, que se chamava Mocambo. Através de um amigo da nossa cidade que estava treinando na capital, conhecemos o grupo Cordão de Ouro. Depois de um tempo, o mestre escravo do grupo Cordão de Ouro de Teresina veio a Jaicós e ensinou a filosofia e o estilo do grupo. A capoeira te dá lição. Durante esse período eu me machuquei. Tive uma dor nas costas devido a um trabalho que tive onde pegava muito peso só de um lado do corpo. Então minha coluna desviou e o médico disse que eu tinha que parar de treinar. Comecei a tomar alguns remédios e treinava com dores às vezes. Até chorava de dor, mas não parava. Até que sem saber a dor passou. Depois eu comecei a me interessar pelo break dance. Comecei a dançar e criei um grupo na cidade, que fomos o primeiro grupo de dança da cidade de Jaicós. Então eu dançava e treinava capoeira. Então já treinando capoeira e com um grupo de dança que também me deu muitas oportunidades de viajar para outras cidades, as coisas estavam cada vez melhor. Mas de repente minha vida mudou totalmente. Quando eu ia participar do primeiro campeonato de break como jurado, eu tive que ir para São Paulo, pois nessa época não estava mais trabalhando e com os 19 anos precisava ajudar a minha família. Chegando em São Paulo, comecei a trabalhar e nesse período eu treinava sozinho. Lembrava da capoeira e sempre pensando em voltar para minha terra. Muitas vezes chorava de saudades de meus amigos e de minha família. Depois, trouxe a minha mãe a São Paulo e sempre que dava, mandava dinheiro para ela e minha família. Através de um amigo que conheci lá, consegui o endereço da academia do dono do grupo Cordão de Ouro, o grande mestre Suassuna, que é conhecido mundialmente. Fiquei super feliz.
Saí de casa só com umas coordenadas de como faria para chegar. Chegando na rua e olhando para ver se via a academia, foi quando eu, já do outro lado da calçada, olhei para trás e vi um homem saindo na porta de um prédio e vi que era o homem que eu assisti os vídeos no YouTube. E fui falar com ele super feliz já. Reconheci ele, falei seu nome e ele me abraçou e me convidou para entrar. Fiquei encantado com a beleza da academia e já fui treinando logo. Mas queria muito conhecer o mestre Suassuna, só que ele só ia na academia à noite e eu só treinava de manhã por causa do trabalho. Eu vou me apresentar, meu nome é seu Suassuna. Um dia eu faltei no trabalho para ir treinar à noite e conhecer o mestre Suassuna. Graças a Deus consegui conhecê-lo e foi um dos melhores dias na minha vida, pois nunca pensei que pudesse conhecê-lo. Ele de cara foi super gentil comigo e atencioso. Fiquei maravilhado com o mestre, super engraçado e alegre o tempo todo. Depois de um tempo, ele me convidou para visitar o sítio dele, mas eu não sabia andar ainda em São Paulo, e o sítio era muito longe de onde eu morava, 5 horas de viagem. Mas através dos meus amigos da academia, quando tinha festa no sítio, eles iam, e eu acabei indo. Lá conheci muitas pessoas, inclusive meus irmãos. Ano Novo e Natal, como eu não tinha família, eu ia para o sítio ficar com a mãe dos meninos de lá. Peguei cordão azul no sítio com o mestre Suassuna. Então, a firma que eu trabalhava teve uma crise e muitos foram mandados embora, inclusive eu. Então decidi abandonar minhas coisas e ir morar no sítio com o mestre. Nesse tempo viajei muito com o mestre e meus irmãos, o Ítalo, o Manchinha, Cocó e o Calango. E graças ao mestre, conheci e viajei para muitos estados e cidades na Grande São Paulo. Comecei a dançar afro com a mestra Solange, que até hoje é minha mestra e minha mãe, que me apresentou o afro de uma maneira espetacular. Amigo meu. Bom, eu fui abençoado para fazer um trabalho social em um projeto chamado Pro Brasil. Depois surgiu uma oportunidade para viajar para fora do país, que até então eu não imaginava que isso podia acontecer comigo, pois eu até tinha amigos que viajavam, mas não via isso acontecendo comigo. Então eu fui um garoto que morava no interior de uma pequena cidade, que amava capoeira e não sabia o que ia ter pela vida, sempre ouvindo conselhos negativos para parar. Estava indo para Colômbia, Panamá e Costa Rica. Bom, a viagem foi um sucesso. Amadureci e a primeira coisa que fiz foi usar o dinheiro para rever a minha família. Recebi o primeiro convite para dar aula em outro estado, que por surpresa do destino, foram meus próprios conterrâneos que me levaram. E pela primeira vez, estava ganhando dinheiro dentro do Brasil com a capoeira, vindo dos meus amigos que me ajudaram na capoeira, o mestre Escravo, a minha professora que hoje é mestra Mazé e todos os amigos do Piauí. Depois viajei para Israel e para a Rússia, tudo com a capoeira, com tudo pago, passagens, lugar para ficar e ganhando pelo trabalho. Foi algo marcante na minha vida, pois foi um pouco da minha vitória e de luta que tive todo o tempo que treinei. Tudo que passei de dificuldades, não que acabou, mas eu estava mais forte para continuar. E todos aqueles que não acreditaram, graças a Deus hoje me têm como exemplo. E sempre que vou na minha terra, é um imenso prazer visitar a todos os meus amigos que nunca esqueço. Depois, fui convidado de novo para a Rússia e decidi ficar mais tempo. E com a ajuda de alguns amigos, estou na Rússia até hoje, há 2 anos. Já viajei para a Alemanha, Israel, Itália, Índia, França, Lituânia, Colômbia, Panamá e Costa Rica. E algum desses países já estive 5 vezes em eventos de capoeira, sempre levando a cultura brasileira no geral. Olá, meu nome é Welvis Tony de Lima e essa é a minha história.